Você já se perguntou se o seu sonho pode sobreviver à rejeição? Se o seu propósito é maior do que a dor que você está sentindo agora? A jornada de um jovem sonhador traído por sua própria família nos ensina que o plano de Deus para nós é muito maior do que qualquer injustiça que possamos enfrentar. Esta é a história de José, um jovem que ousou sonhar e cujos sonhos o levaram do poço mais fundo ao palácio mais alto. No coração de uma família grande, José era o filho amado, um presente de Deus para seu pai Jacó. Mas essa preferência e os dons que Deus lhe deu não trouxeram apenas alegria, despertaram também a semente da inveja. Deus começou a falar com José através de sonhos. Em um deles, ele viu feixes de trigo. O seu feixe estava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante do dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam em reverência. Esses não eram sonhos comuns, eram visões proféticas, janelas para um futuro de liderança e honra. Mas quando José, com a inocência de um jovem, compartilhou esses sonhos com sua família, a inveja de seus irmãos se transformou em ódio. Eles não viam o plano de Deus, apenas a arrogância de um irmão mais novo. E o ódio, quando não é tratado, abre a porta para a traição. Um dia, enquanto seus irmãos pastoreavam o rebanho, Jacó enviou José para ver como eles estavam. De longe, eles o viram chegando e conspiraram para matá-lo. Lá vem o sonhador, diziam com desprezo. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica colorida, o símbolo do amor de seu pai, e o lançaram em uma cisterna vazia, um poço escuro e frio. O silêncio daquele poço foi o primeiro gosto da rejeição absoluta. Ali, o sonhador foi abandonado para morrer. Mas o plano de Deus era mais complexo. Em vez de deixá-lo ali, os irmãos decidiram vendê-lo. Por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, José foi vendido a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Enquanto a caravana se afastava, José olhava para trás, vendo seu mundo desaparecer no horizonte. O sonho parecia ter se tornado um pesadelo. No Egito, José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Mesmo como escravo, em uma terra estranha, longe de tudo que conhecia, José não estava sozinho. A Bíblia diz que o Senhor era com José, e por causa da presença de Deus, tudo o que ele fazia prosperava. Ele se destacou, ganhando a confiança de seu senhor. Potifar viu que havia algo diferente em José e o colocou como administrador de toda a sua casa. O jovem escravo hebreu se tornou o homem de maior confiança em uma das casas mais importantes do Egito. Parecia que, finalmente, as coisas estavam melhorando. Mas a integridade de José seria testada mais uma vez. A esposa de Potifar, atraída por sua beleza e caráter, tentou seduzi-lo repetidamente. Mas José era fiel a Deus e a seu senhor. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Ele respondeu, fugindo da tentação. Furiosa com a rejeição, ela o acusou falsamente de tentar abusar dela. A túnica que ele deixou para trás ao fugir foi usada como prova de um crime que ele não cometeu. Potifar, cego pela raiva e pela humilhação, mandou José para a prisão do rei, o mesmo lugar onde os prisioneiros de Faraó eram mantidos. Do poço para a casa de um oficial e da casa para a prisão. Cada passo parecia levá-lo para mais fundo na escuridão. A injustiça era esmagadora. Ele fez o que era certo e, mesmo assim, foi punido. Na prisão, a solidão e o tempo se tornaram seus companheiros. Anos se passaram. Anos de espera, de silêncio, de perguntas. Onde estava Deus em tudo aquilo? Onde estavam os sonhos com as estrelas se curvando? Mas mesmo ali, no lugar do esquecimento, Deus estava com José. Logo, o carcereiro percebeu a mesma integridade e sabedoria que Potifar havia visto. José foi encarregado de cuidar de todos os outros prisioneiros. Foi na prisão que seu dom de interpretar sonhos voltou a se manifestar. O copeiro e o padeiro de Faraó foram jogados na mesma prisão, e ambos tiveram sonhos perturbadores em uma mesma noite. José, vendo a tristeza em seus rostos, perguntou o que havia acontecido. Eles contaram os sonhos, e José, com a sabedoria que vinha de Deus, revelou o significado. Em 3 dias, o copeiro seria restaurado ao seu cargo, mas o padeiro seria executado. E assim, aconteceu. Antes de ser liberto, José fez um único pedido ao copeiro. Lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo, e fala de mim a Faraó, para que eu saia deste lugar. Mas a liberdade e o conforto do palácio fizeram o copeiro esquecer. O homem que segurava a chave para a liberdade de José simplesmente se esqueceu dele. Mas 2 anos se passaram. 2 longos anos de espera, onde a esperança poderia ter morrido. Mas a fé de José, moldada no fogo da aflição,
permaneceu firme. Então, uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém em todo o Egito conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. E depois, sonhou com 7 espigas de grãos cheias e saudáveis, sendo engolidas por 7 espigas secas e queimadas. Faraó estava angustiado, e todos os seus magos e sábios não tinham respostas. Foi nesse momento de crise nacional que Uco-Piroshef finalmente se lembrou. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que havia interpretado seu sonho com precisão. Hoje me lembro das minhas falhas, disse ele a Faraó. Há um jovem hebreu na prisão. Imediatamente, José foi tirado da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e foi levado às pressas para a presença do homem mais poderoso do mundo. Faraó disse: ouvi dizer que você interpreta sonhos. A resposta de José revela a profundidade de sua fé e humildade, mesmo após 13 anos de sofrimento. Ele disse: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José ouviu os sonhos de Faraó e, iluminado por Deus, deu a interpretação. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura em todo o Egito, e as 7 vacas magras e as 7 espigas secas representavam 7 anos de uma fome terrível que viria depois, tão severa que consumiria toda a lembrança da abundância. Mas José não parou na interpretação. Ele apresentou um plano de ação divinamente inspirado. Ele aconselhou Faraó a escolher um homem sábio e criterioso para governar o Egito, para coletar 1/5 de toda a colheita durante os anos de fartura e armazena lá para os anos de fome. Faraó e seus oficiais ficaram maravilhados com a sabedoria de José. E Faraó disse: poderíamos achar um homem como este. Em quem está o Espírito de Deus? Orando para Rosei, ele declarou: visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono eu serei maior do que você. Naquele momento a profecia começou a se cumprir. O jovem, que foi vendido como escravo, que foi acusado injustamente e esquecido em uma prisão, estava agora sendo exaltado. Faraó tirou seu anel de sinete e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino. Colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir em sua segunda carruagem. E por onde ele passava, o povo clamava: abrem caminho. José, o sonhador, tornou-se o governador de todo o Egito. Aos 30 anos de idade, ele estava diante de Faraó, pronto para salvar uma nação, e sem saber, sua própria família. A história de José não é apenas sobre sonhos e traições. É uma prova poderosa de que Deus usa cada estação de nossas vidas. A rejeição de seus irmãos o levou ao Egito. A falsa acusação o colocou na prisão do rei. A prisão o conectou com as pessoas certas. Cada poço, cada corrente, cada porta fechada fazia parte da preparação. Deus transformou a rejeição em redirecionamento. Transformou a prisão em um campo de treinamento. Transformou a dor em propósito e a humilhação em honra. O que o homem planejou para o mal, Deus usou para o bem. Se você está em um poço hoje se sentindo traído, esquecido ou injustiçado, lembre-se de José.